De inflexão importante da presença do Estado e, mais especificamente, do governo brasileiro nessa agenda. Nesses 12 anos de CEPIR, um órgão que foi criado como órgão de assessoramento da Presidência da República, nós tivemos, sem dúvida alguma, alguns avanços importantes, decorrentes não apenas do trabalho direto feito pela CEPIR, mas principalmente da capacidade que o Ministério teve de induzir a ação de outros ministérios, de governos estaduais, de governos municipais, de organismos privados, nacionais e internacionais, no sentido da execução, da implementação de uma política nacional de promoção da igualdade racial. Uma política que hoje se caracteriza, pelo menos do modo como nós vimos trabalhando dentro da CEPIR, por três aspectos principais, né? Três componentes principais. Em primeiro lugar, aquelas chamadas ações temáticas e intersetoriais, que é a incidência do nosso Ministério sobre as demais áreas, sobre os demais setores do governo, no sentido de fazer com que algumas políticas públicas selecionadas incorporem a perspectiva racial, como acontece, por exemplo, no âmbito da educação, como acontece também no âmbito da saúde e da própria agenda do trabalho decente. O segundo componente dessa política de promoção da igualdade racial é o componente, aquilo que nós chamamos de promoção de direitos. São aquelas ações que o Estado desenvolve, que o governo desenvolve, voltadas para segmentos da população negra que tem uma inserção social e econômica específica no interior da sociedade, por um lado, e que, por outro lado, também experimentam formas bastante particulares de vivenciar o racismo nas suas vidas. Então, nessa área de promoção de direitos, o foco do nosso trabalho tem sido o Plano Juventude Viva, que é voltado para a prevenção de homicídios entre jovens negros, que nós sabemos que é o segmento da população brasileira que mais sofre com esse fenômeno perverso ao longo do tempo. Também nessa área de promoção de direitos, todo o trabalho que nós desenvolvemos com comunidades tradicionais, especialmente naquilo que nós organizamos em torno do programa Brasil Quilombola, que é um programa já mais antigo na CEPIR, já existe desde 2004, e mais recentemente criamos um plano de desenvolvimento sustentável de comunidades de matriz africana e também uma linha de trabalho de ações para povos ciganos. O terceiro componente dessas políticas de igualdade racial é o componente mais visível, porque se trata das ações afirmativas, né, que foram, ao longo do tempo e particularmente nesses 2 últimos anos, objeto de maior debate e discussão na sociedade brasileira. Nós temos construímos um trabalho nessa direção das ações afirmativas nas áreas de educação, de cultura, de fortalecimento institucional de organizações do movimento negro, e entramos na área do trabalho, agora mais recentemente, com a lei que instituiu a reserva de vaga de 20% nos concursos da administração pública federal. Então, isso é para dar um pouco um panorama de como a política nacional de promoção da igualdade racial tem sido pensada por nós
nesses últimos anos. E nós estamos ainda, na verdade, temos ainda que fazer uma avaliação do que tem sido o impacto efetivo dessas políticas na vida da população negra, mas os dados dos quais nós dispomos, os dados mais gerais, vamos dizer assim, já dão conta de que essas políticas específicas, somadas aos impactos das políticas universais adotadas pelo governo brasileiro nos últimos anos, sem dúvida, provocaram um processo inusitado, eu diria, de mobilidade social dentro da população negra nos últimos anos. Essa mobilidade, como nós sabemos, ela foi experimentada pela população brasileira como um todo, mas ela tem uma particular importância no interior da população negra, porque até, digamos, cerca de uns 15 anos atrás, nós, de uma certa forma, pensávamos que demoraria ainda muito mais para que nós chegássemos no Brasil num momento em que a população negra pudesse participar, digamos assim, dos benefícios do desenvolvimento do mesmo modo que outros setores da sociedade. O que tem para se ressaltar, entretanto, nesse processo de mobilidade? É que a população negra muda a sua inserção socioeconômica e, no entanto, as desigualdades raciais não desaparecem. Você continua, você diminuiu a desigualdade entre brancos e negros do ponto de vista da escolaridade, você diminuiu a desigualdade do ponto de vista da renda, de acesso a determinadas ocupações, mas não a ponto de nós podermos dizer que hoje no Brasil brancos e negros ocupam o mesmo patamar e a partir desse patamar se colocam para ocupar as oportunidades que se abrem na sociedade em função do processo de desenvolvimento. Paralelamente a essa constatação da permanência das desigualdades raciais, apesar dessas desigualdades serem localizadas, digamos assim, num lugar que é diferente, nós não estamos mais no mesmo lugar que nós estávamos, o que já é um progresso. Paralelamente a isso, o que nós vemos nesse processo é que também o racismo, como prática, ele não desaparece. De uma certa forma, até pelo contrário, ele vai se tornando cada vez mais evidente. Nessa segunda metade agora dos anos... segunda metade não. A partir de 2010, nós observamos as denúncias recebidas pela ouvidoria da CEPIR, denúncias de racismo recebidas pela ouvidoria da CEPIR, elas cada vez mais têm a ver com pessoas negras discriminadas em bancos, agora isso já desapareceu um pouco, mas supermercados, lojas de departamento, shopping center, faculdades particulares e por aí vai. O que é que isso denota? Isso denota, em primeiro lugar, o fato de que efetivamente houve uma mobilidade da população negra no país, a ponto de ela começar a ser percebida em determinados espaços, geralmente espaços de consumo,
e percebida nesses espaços como um elemento estranho àquele espaço. E de como a sociedade reage a esse processo de mobilidade experimentado pela população negra nos últimos anos. Eu acho que isso é um aspecto extremamente importante que se coloca dentro desse campo mais amplo que vocês aqui definiram como desafios da contemporaneidade, porque é um tipo de processo que nos chama a pensar o seguinte: qual é o tipo de democracia, efetivamente, que nós queremos no país? Qual o tipo de processo democrático que nós estamos, enquanto sociedade, dispostos a construir numa perspectiva de inclusão que não pode deixar nenhum setor da sociedade para trás. Não podemos deixar para trás os indígenas, não podemos deixar para trás os negros. Sem dúvida alguma, com a consolidação, o fortalecimento relativo dessas políticas de promoção da igualdade racial no país, elas passam a requerer uma permanente adaptação nossa, enquanto sociedade, a esses novos momentos e a essas novas contradições que esse processo de inclusão vai provocando ao longo do tempo. As instituições precisam se modificar para poder dar conta de uma sociedade que também está mudada. A nossa atenção à recriação permanente de mecanismos de exclusão, ela tem também que ser redobrada. Só para ficar num exemplo, a adoção de ações afirmativas nas universidades que provocou uma mudança na composição racial das comunidades acadêmicas, especialmente no corpo docente. Isso terá necessariamente que fazer com que as universidades brasileiras mudem a abordagem dos seus currículos também, para fazer jus a essa crescente diversificação por um lado, e por outro lado, para poder fazer valer aquilo que é mais importante na diversidade cultural, na diversidade racial, que é aprimorar o nosso conhecimento sobre a sociedade na qual nós vivemos. Então, a uma universidade mais diversa racialmente terá que corresponder conteúdos que sejam tratados nos diversos cursos que deem conta dessa diversidade. Durante quanto tempo mais nós vamos poder continuar, por exemplo, sem que os cursos de medicina no Brasil se atentem para as realidades da saúde da população negra? Porque até um determinado ponto você poderia relevar o fato de que no Brasil as pessoas negras morrem mais e mais cedo do que em qualquer outro grupo racial. Hoje, nós temos um conhecimento produzido que dá conta de explicar essas diferenças nos padrões de morte e mortalidade dentro da população negra.
que dá conta de identificar quais são as doenças prevalentes na população negra e porque muitas vezes nós morremos mais cedo porque o curso de determinadas doenças entre nós tem um comportamento que é diferenciado do de outros grupos étnicos no país. E de que a ocorrência dessas doenças, elas permanecem ao longo do tempo, porque existe por parte das ciências médicas no Brasil uma absoluta inércia na forma como isso tem que ser tratado. Quer dizer, algo que decorre daquilo que nós convencionamos chamar de racismo institucional, que acaba isentando os profissionais individualmente de qualquer responsabilidade sobre a intervenção numa determinada realidade, ainda que essa realidade implique em desvantagens objetivas para os grupos raciais historicamente discriminados. Então, são desafios dessa natureza aos quais nós estamos hoje submetidos por conta das mudanças que nós mesmos ajudamos a promover na sociedade brasileira nos últimos anos. O que se coloca ainda para nós como necessidade para que nós possamos, diante dessa nova realidade, operar de acordo com aquilo que esperam os processos políticos que nós temos sido capazes de realizar, de promover na sociedade. Do ponto de vista das instituições, do ponto de vista das organizações políticas, tem três aspectos que eu gostaria de chamar a atenção como sendo extremamente relevantes para serem enfrentados, vistos e superados. Em primeiro lugar, nós ainda temos, muito mais do que fizemos até agora, que superar a resistência em reconhecer o racismo como estruturante das relações sociais no Brasil. Esse é o ponto de partida. A esse respeito, eu sempre gosto de trazer como exemplo o fato de que, de uma certa forma, hoje no Brasil, nós estamos bastante familiarizados com as estatísticas das desigualdades raciais. Você é professor ou professora, ou você é diretor ou diretora de uma escola, e você pode até já ter lido no jornal o fato de que, em termos de anos médios de escolaridade, 2 anos separam brancos e negros no país. Em média, as pessoas brancas de 15 anos ou mais têm 2 anos a mais de escolaridade do que uma pessoa negra. A existência dessa estatística, o meu conhecimento dessa estatística, não provoca nenhuma diferença na maneira como eu interfiro na sociedade. Eu sou professor, eu sou diretor de escola, eu sou secretária de educação. E a minha vida continua. Eu não paro para perguntar quais são os mecanismos que produziram aquele número. Se aquele número me assusta, me apavora, me deixa de algum modo indignada, mas eu naturalizo aquilo. Tipo assim, pô, que pena, né? 2 anos menos. Vamos lá, minha gente, vamos estudar.
vão meter a cara no livro, como se isso fosse suficiente. Porque não é algo que depende apenas de mudança de comportamentos individuais. Eu vou ter que agir sobre mecanismos que são mecanismos, digamos assim, sociais e que operam nesse ambiente onde eu trabalho, que terão que ser modificados para que isso mude. Por isso é que eu digo, é um desafio grande reconhecer o racismo como estruturante das relações que nós vivemos. Enquanto nós não absorvermos isso, nós não vamos ganhar capacidade para interferir nos processos que nos cercam na realidade, de maneira então a poder modificá-los. É esse o nosso conhecimento, o que nós adquirimos em matéria de conhecimento até o momento, é algo que tem que servir para informar as nossas iniciativas. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu quero trazer aqui tem a ver com o fato de que, de uma certa forma, a maioria das pessoas considera que homens e mulheres negros, ou de qualquer outro grupo racial, só podem ser objeto de ações que são ações específicas, ações dirigidas a esse grupo, quando eu consigo demarcar, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista geográfico, quando eu consigo demarcar esses grupos como grupos diferentes do restante da sociedade. Trabalhar com a questão quilombola não é uma questão fácil, não é isso que eu quero dizer agora com o que eu vou dizer. Não é que seja fácil. Mas não é difícil você convencer as pessoas a trabalharem com uma comunidade quilombo, por exemplo. Não é difícil. Por quê? Porque o quilombola, na cabeça da maioria das pessoas, é aquela pessoa que está lá, que ficou dentro da sua comunidade, que culturalmente tem formas de operar, de se relacionar dentro e se relacionar para fora. Eles geralmente são mais pretos do que a maioria da população negra, inclusive, é outra forma de diferenciação que você vai utilizar. Você convence alguém que você vai trabalhar com uma comunidade indígena, mesmo aquelas comunidades indígenas que estão dentro do urbano, que hoje formam praticamente bairros dentro de algumas cidades. Ali você vai, porque você olha para o indígena e diz, não, o indígena é diferente de mim, é diferente dela. É como se você precisasse de um marcador, de um determinado marcador, para cristalizar o outro na sua alteridade absoluta em relação a mim. Você não é convencido com a mesma tranquilidade a promover uma política pública para pessoas negras que vivem em bairros periféricos ali na sua cidade. São as pessoas que trabalham perto de você, ainda que elas estejam trabalhando em situações que são situações subalternas, mas elas trabalham ali perto de você. E aí você passa a perceber, aí essa população negra que está ali próxima de mim, na minha cabeça, ela não deve ser objeto de política pública específica. E talvez por uma coisa que não é nem consciente na maioria das pessoas, passa talvez como algo que está lá colocado no teu inconsciente coletivo, você não sabe de onde, mas aquilo fica de vez em quando lhe falando.
você fazer política pública para as pessoas negras de uma maneira geral, que vivem no urbano, etc., é você empoderar, entre aspas, seus potenciais concorrentes. Não é verdade? Tanto é assim que foi o que foi e tem sido o que tem sido a questão das ações afirmativas para as universidades. Certo? Você pode, em São Paulo existe um exemplo que eu acho bastante significativo nesse sentido. O governo de São Paulo dá todo o apoio para a Faculdade Zumbi dos Palmares, por exemplo, que é uma faculdade que tem essa proposta de ser uma faculdade negra, etc. Mas ela não implementa a cota para negro na Universidade de São Paulo. Não, em nenhuma das estaduais, ok? Então, é isso que nós precisamos fazer, né? Derrotar esse tipo de abordagem à inclusão social, através das quais a gente só vê o outro como objeto de uma ação específica, se ele for realmente o outro totalmente diferente de mim e totalmente fora da minha realidade. As empresas, as grandes corporações no Brasil, em seus programas de responsabilidade social, elas muito mais facilmente destinam recursos para projetos em bairros periféricos, em bairros de classe trabalhadora, que são bairros de maioria negra. Elas destinam recursos para os projetos, você vai lá, senta, e elas devem passar filmezinho das crianças fazendo balé, aprendendo a tocar instrumentos de orquestra, fazendo capoeira, jogando badminton. Mantém essas crianças, né, ocupadas no período depois da escola, etc., influenciam para a escola isso e aquilo, mas elas não montam um programa de trainee para trazer jovens negros para desenvolver uma carreira dentro da empresa. Terceiro aspecto. O terceiro aspecto tem a ver, no caso dos governos, com a necessidade de superar os limites que são impostos pela estrutura das instituições. E eu exemplifico. Aqui na prefeitura de Tocantinópolis, ou lá a estrutura do governo federal, ela é toda compartimentada. Aqui trata de educação, aqui trata de saúde, aqui trata de trabalho, aqui de segurança e por aí vai. E, no entanto, quando nós estamos falando em processos de inclusão, de promoção da igualdade racial, você só consegue abordar essas questões nas suas inter-relações. Então, a questão da educação não é algo que é visto como algo separado, mas talvez é como vocês trabalharem aqui na universidade uma proposta de transdisciplinariedade ou de interdisciplinariedade. Do ponto de vista do conhecimento, isso já é muito sensível. Cada vez mais as barreiras ou as fronteiras entre uma disciplina e outra caem. Cada vez mais elas caem. E isso é uma necessidade do grau de complexidade da realidade que nós vivemos. Do mesmo modo, as instituições, elas funcionam cada vez menos quanto mais compartimentalizadas elas são. Por isso que um órgão, por exemplo, como a CEPIR, acaba tendo, do ponto de vista da gestão pública, uma característica que é